Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Começa agora mais um Faz Sentido e hoje o nosso tema é um tema que sempre teve importância, mas nunca foi tão relevante como hoje. As relações interpessoais. Que transformações nos relacionamentos trouxe a pandemia? Como nós estamos nos virando para melhorar as nossas interações na vida pessoal e na vida profissional? Para conversarmos a respeito desses e de outros assuntos também, conosco aqui hoje, a psicóloga Luciane Benvenu Piccolotto. Eu falei Benvenu porque eu achei chiquérrimo esse sobrenome. Não estava aqui na minha colinha que eu tenho aqui na frente, que o Fernando Barcelos, que está hoje na técnica, coloca ali para mim, mas eu digo, mas é tão bonito que eu vou até tentar dizê-lo. Tudo bom, Lu? Tudo bom, obrigada, né, por ter falado aqui. Todo o nome. Benvenu, é lindo. Voltando, né, depois de um tempinho. É, a gente quer deixar bem claro, inclusive, que não é por falta de tentativa. Não, foi O Faz Sentido tenta muito trazer essa mulher. Muito, várias vezes. E eu faço a inversão, gente. Eu digo, Lu, tu me diz aí quanto pode, que daí a gente se adequa e não o inverso. Porque a gente adora estar com a Lu aqui, porque sempre nos ajuda. Fico muito feliz. Né? É muito válido. Por ter insistido e a gente ter conseguido conciliar. A gente não desiste, né? Nunca do que é o melhor pra gente. A gente tem muita resiliência nesse programa. Obrigada mesmo pelo convite, né? Foi difícil de achar, mas a gente conseguiu também, né? Então, dentro do possível, a gente sempre vai dar um jeito para estar aqui também. Sim. Nesse programa, né? Que traz assuntos tão importantes, né? E falar desses temas sempre é uma coisa muito boa, né? Então, e relações interpessoais ficaram, depois da pandemia, que a gente vai lembrar de vários episódios aí de intolerância, de ânimos acirrados, né? De uma eleição que passou e que mesmo após a mudança de governo tivemos outros episódios. Que transformações principais a pandemia nos trouxe em termos de relacionamentos interpessoais? Na verdade, assim, né? Acho que a pandemia foi um marco, né? E de certa forma as relações, né? A evolução da sociedade, né? A tecnologia e tudo isso foi, né? Trazendo algumas necessidades, algumas questões que interferiram nas relações interpessoais. A pandemia foi um marco, né, porque acelerou muito tudo e sem falar que interferiu diretamente na forma da gente se relacionar. Porque tivemos todos, principalmente lá no início, vamos relembrar, né, lá no início da pandemia, tivemos todos que conviver com os nossos, né? Exatamente. Com a nossa família. Ao mesmo tempo que teve um isolamento social, né? Teve também uma convivência muito próxima dentro das casas, né? Com familiares, com parceiros, né? E tudo isso trouxe várias mudanças. Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia, que tudo que evoluiu a sociedade trouxe muitas facilidades para a nossa vida, né? Inegável, assim, hoje a gente vive muito mais, a gente passa menos trabalho para fazer muita coisa. Também se tornaram mais complexas as relações e a forma que a gente interage com as pessoas tem que ser modificada, teve que ser adaptada. E, na verdade, assim, se relacionar, o ser humano é um ser social. Tanto que a gente discutia num congresso de neurociência, assim, bem importante durante a pandemia, e um palestrante ele trouxe, assim, que o nome isolamento social já traz um sofrimento, porque é muito ruim para o ser humano pensar que ele tem que ficar isolado socialmente, porque é uma necessidade, assim como comer, como fazer sexo, como dormir, conviver em grupo, né? A nossa evolução, o nosso passado evolutivo o grupo foi o que garantiu a nossa sobrevivência, né? Então, assim, o ser humano é um ser social. Então, essa transformação de se isolar, de inserir tecnologia no meio das relações interpessoais, tornou mais complexos os nossos relacionamentos. E eu acho que muitas pessoas e muita gente está tendo, sim, dificuldade em ter relações interpessoais positivas, relações positivas que a gente diz que é o que a gente precisa, né? Relações positivas, por conta disso, de como conciliar toda essa transformação. E aí a gente vê, né, Fábio,
melhorou muito, a medicina avançou, as pessoas vivem mais, a gente tem cura para várias doenças, a gente tem vacina. Medicamentos cada vez mais amplos, né? Muita coisa. Como eu falei antes, né, a gente tem 1000 soluções para o nosso dia a dia, as nossas casas, né, o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma epidemia de ansiedade, de depressão, de dificuldade de concentração, né, de várias coisas. Então, tem um paradoxo, tem alguma coisa, né, que está sendo difícil de conciliar. E um dos fatores protetores da nossa saúde mental, do nosso bem-estar, são as relações positivas, são as relações sociais. A gente precisa do grupo, a gente precisa da rede de apoio, a gente precisa ser cuidado e cuidar, né? Então, assim, e aí a gente fala nas relações líquidas, nas relações superficiais, tem, então, uma influência, assim, de toda essa mudança que muita gente está com dificuldade de administrar, de conciliar e está sofrendo por isso. Né? E nós perguntamos para o nosso público, Lu, vamos ver o que as pessoas acham, o que acham dessas transformações que a pandemia trouxe. Perguntamos, as relações entre as pessoas, elas melhoraram depois da pandemia? Sim, 23%. Não, 77%. E em que aspectos dá para a gente pontuar, Lu, que ficou mais difícil conviver, se relacionar? Eu acho que a gente pode pensar assim que não é uma coisa, o bem-estar social, o bem-estar geral é uma necessidade, mas ela não é uma coisa básica, não é dado, a gente não nasce com isso, a gente tem que construir isso. E para construir isso, a gente precisa de algumas habilidades e que a gente chama num conjunto assim de competência social. A gente precisa ter habilidades para conseguir se relacionar, para daí a gente ter uma boa interação social, se sentir capaz e aceito no ambiente, assim, então uma alta eficácia social. Eu vejo que eu chego num grupo, eu chego num ambiente, ou eu consigo me relacionar bem com os meus familiares, eu me sinto capaz de interagir socialmente, e aí isso melhora a minha autoestima, faz eu me sentir bem. E essa competência social é algo que a gente vai desenvolvendo, as habilidades sociais vai criando um repertório. A gente precisa treinar, né? Precisa aprender, desde sempre, né? Desde cedo na nossa vida. A partir do momento que a gente vai se isolando e vai ficando muito mais focado num julgamento do que na busca dessa interação com o outro, no presente, no momento presente, a gente perde um pouco o foco, a gente se distrai. Se eu estou aqui falando contigo e ao invés de eu estar aqui, eu pensar muito mais no ser, o que ela está achando? Será que ela está gostando? Será que ela está gostando? O que eu vou dizer? Vou tentar ser legal, vou tentar ser isso. Eu não vou estar, eu vou estar no meu julgamento, no meu pensamento, na verdade, e não no presente. Eu vou perder o foco, eu vou me distrair, não vou conseguir ter uma avaliação realista e mais consciente, na verdade, do momento, porque eu vou me distrair no meu próprio porque pensamento, é automático, Lu, a gente está todo o tempo avaliando o outro, julgando, está pensando já no que eu vou dizer, depois que a Lu falar, como é que eu faço uma pergunta, para de repente parecer tão inteligente quanto ela, então eu estou me exercitando aqui. E a gente tem muita dificuldade de focar aquilo, de colocar a nossa atenção plena só no que a Lu está dizendo, só tentando entender. Só tentando entender e transpor aquilo para a nossa vida. A gente já está sempre no capítulo adiante. Exato, e eu acho que isso daí, muito, né, das influências tecnológicas interferem nisso. A gente tem muitos estímulos, né, muitos inputs, vamos dizer assim, e aí é uma sobrecarga, né? A gente não consegue, muitas vezes, estar naquilo porque tem em paralelo algo ali, além, né, dos nossos pensamentos que já vão ter uma tendência a estar julgando, a estar buscando, avaliando aquilo e não somente estar, também tem outras influências que foi o que realmente fez uma grande diferença e avançou num nível, né, muito rápido no pós-pandemia e pandemia, né, que é toda a tecnologia que a gente tem muito acessível hoje, que facilita muito, mas que também... Mas é que se conceituou, talvez, que
competência, que a pessoa competente é aquela que está ligada em 500 coisas ao mesmo tempo agora, que tem esses múltiplos focos e como se isso fosse uma vantagem competitiva daquela pessoa. Exatamente. E aí, na verdade, a gente pensa assim, tá, é o volume, né, a quantidade e cadê o foco até a qualidade E a mesma coisa, né, se tu vai estudar, se tu vai ler, se tu tiver com vários estímulos e não conseguir te focar em alguma coisa, tu vai ter uma perda de atenção, uma distração. O mesmo acontece nas relações interpessoais. Eu estou em paralelo, estou aqui conversando contigo, estou conversando com alguém, mas aí eu resolvo também mandar uma mensagem, também começar a interagir nas redes sociais. Vai ter uma atenção distribuída. Né? E aí começa a superficialidade, eu não me conecto com aquele momento, eu não consigo ter discussões, conversas profundas. Daí eu acredito na primeira fake news que me mandar, porque eu leio rapidinho ali, tem já uma conclui, palavra... Já saio comentando? Exato, tem uma palavra que eu concordo, o viés da confirmação, aquilo ali o meu cérebro, né, o nosso cérebro vai economizar. E aí eu acredito, já compartilho e aí se espalha como a gente vê se espalhando. Que ótimo exemplo esse. Perguntamos na nossa enquete também lá no Instagram, o que mais falta então nas nossas relações humanas hoje? Paciência, 14%. Gentileza, 18%. Tolerância, 15%. E a maioria dizendo que o que falta mesmo é a empatia, 53%, Lu. E assim, ó, todas essas coisas, né, todos esses itens, eles são necessários para a gente conseguir ter relações interpessoais verdadeiras, né, com conexão realmente. E a empatia, ela é o ponto-chave. E a empatia não é aquela coisa tão pronta de conseguir me colocar no lugar do outro. É conseguir avaliar o que o outro precisa naquele momento. Então, eu me colocar no lugar do outro nesse sentido. Então, para mim, conseguir avaliar é uma coisa que os terapeutas, né, psicólogos trabalham, né, muito. A gente precisa ter isso, né, senão a gente não consegue conduzir nenhuma sessão de terapia. Então eu preciso me colocar no lugar do outro, mas no sentido de entender qual é a necessidade que o outro tem, o que ele precisa naquele momento, e para isso eu preciso de muita consciência do presente, muito foco no outro. No outro, eu tenho que... Eu muito sempre foco. brinco que tem que... A gente tem que parar de tentar ficar se defendendo, argumentando, pensando, tá, mas o que eu vou dizer que eu vou ganhar essa discussão? Como é que eu vou dizer que aquele problema da pessoa... eu tenho outros que são muito mais complicados e que eu resolvi daquele outro jeito. Exato. Né? Como é que eu vou fazer isso, eu vou ser empático se eu passo dando conselho, se o foco está sempre em mim? Exatamente. E um exercício assim que é muito difícil e necessário é esse exemplo que tu deu, assim, ao invés de eu estar discutindo com alguém, em vez de eu estar pensando no que eu quero responder para a pessoa, tenta prestar atenção no que ele está dizendo para ver o que ele quer ouvir de ti, né? Após aquele comentário, aquela frase. E a gente geralmente, né, no dia a dia, nas nossas relações interpessoais, a gente faz ao contrário, a gente já está focando no que eu quero dizer depois dele ter me dito aquilo. Né? Pode ser com o parceiro, pode ser com o filho, com um amigo. Numa discussão, é um exercício assim, que não é muito fácil, mas faz toda a diferença. Lu, a gente já trabalhou esse livro aqui, trabalhei com o Diógenes aqui num programa anterior sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, e ele traz um conceito de empatia que é justamente isso que tu falas, ó. Que a verdadeira empatia implica a escuta em todo o ser. E onde ele diz que ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, mas ouvir com a alma não se restringe a um único órgão, ouvir dualmente, por exemplo. Portanto, exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, todo ser escuta. Ocorre então a compreensão direta do que está ali diante de você, que não pode nunca ser ouvido com os ouvidos ou compreendidos com a mente. Não é fácil manter a presença. Não é fácil manter a presença que a empatia exige. A capacidade de dar atenção a alguém que sofre é muito rara e difícil. É quase um milagre. É um milagre
afirma a escritora francesa Simone Weil, que o Marshall traz aqui. E aí ele diz justamente isso: a empatia exige que se concentre plenamente a atenção na mensagem da outra pessoa. Isso que a Lu trouxe, muito interessante. Então eu tenho que estar focado e preocupado no que a pessoa quer ouvir depois daquele desabafo. E não no que eu vou dizer. Olha como é uma virada de chave. Então eu achei muito interessante, porque traz aqui que empatia tem muito a ver com estar presente para o outro. Intencionalmente. Porque uma coisa também que às vezes a gente fica assim, ó, do esvaziar a mente para mim conseguir estar aqui. Na verdade, é difícil, né, para ti ou para mim, para qualquer pessoa, esvaziar totalmente a mente. Isso, né? Os pensamentos, o nosso processamento cognitivo, ele é involuntário também, né? Não é só... Mas intencionalmente eu trazer o foco para ti, para conversa, para cá. Então, se vem um pensamento que me tira desse, eu não julgo, veio um pensamento, eu estou pensando isso e volto o meu foco para o presente intencionalmente. Então, é muito mais de intenção, do que, não vou pensar nisso, né? Porque às vezes a gente não tem esse controle. Sim, na verdade, meio que automático, né? Nossa mente, ela trabalha direto, né? Então, intencionalmente, eu trazer o meu foco para o presente. A consciência, eu gosto muito, né? Porque é uma atitude mindful, né? Que a gente fala. Então, é estar, né? Então, eu não vou fazer um esforço para ser, eu vou estar. Simplesmente. Eu não preciso fazer um esforço enorme para agradar, eu não preciso fazer um esforço enorme para ganhar a discussão, né? Eu vou estar ali, né? Naquele momento. Apenas estar. Parece tão fácil, Parece tão fácil. Só que não. A gente perguntou também, Lu, o que você mais vê nos relacionamentos hoje? Julgamentos e críticas ao outro, 26%. Falta de paciência e de respeito, 29%. Intolerância à diversidade, 8%. Muita gente tóxica, 37%. E aqui, assim, todos esses componentes, né, que também estavam são componentes necessários para a gente desenvolver relações positivas. Então, são atitudes que a gente precisa ter de consciência, de atenção plena, para conseguir ter relacionamentos positivos. Esse, entre outros, né? Então, a falta de paciência, o julgamento, a intolerância, né, são todas coisas que vão nos afastar dessa atitude intencional voltada para o outro e para a gente também, né? Depois a gente pode falar um pouco disso. Isso não é só com o outro, isso é conosco também. E quando a gente fala em muita gente tóxica, quando a gente já percebe, assim, já é um sintoma praticamente de que aquela pessoa ou aquele relacionamento já está tóxico com aquela pessoa, já está num nível praticamente patológico, né? A pessoa já não consegue nem ter crítica que aquela atitude, que aquela forma dela interagir contamina, né? Já é aquela pessoa que parece que anda com uma nuvenzinha cinza, parece, né? Acompanhada. Que nem os desenhos. Sim. Na cabeça, e aonde ela passa, ela já deixa aquela negatividade, aquela coisa. Então, já praticamente é uma pessoa que adoeceu, né? E aparece nos relacionamentos, né? Aparece em tudo, na verdade. Então, é bem importante isso, e a gente percebe, sim, é visível, né? Quem trabalha com essa área do comportamento humano, a gente enxerga isso, assim, com muita facilidade quando a gente identifica, né? Tem contato com pessoas que já estão no nível da patologia, nesse sentido. Vamos agora, gente, que profundidade esse programa, hein? Minha nossa, vamos até chamar um intervalinho agora para dar uma respirada, focar nossa atenção. De novo, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida.
Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Relações interpessoais. Tema fácil hoje, né? Mais simples, né, gente? Hoje com a psicóloga Luciane Benvenu Piccolotto. E Lu, a gente estava falando um pouquinho das enquetes, o que as pessoas estão avaliando aí, do que mudou com a pandemia. E vamos seguir nesse tema aí. Perguntamos, aí viramos o foco, não mais perguntamos para as pessoas como é que elas veem os demais relacionamentos. Mas sobre você, você gostaria de ser mais, 3 pontinhos, reticências? Eu gostaria de ser mais paciente com quem me irrita, 55%. Gostaria de ser mais tolerante com quem pensa diferente de mim, 19%. E 27% gostariam de ser mais gentis, caridosos e empáticos. Muita gente irritada aí, Lu. E tu vê que isso é bem importante, porque também as pessoas percebem como isso não é bom para quem sente também. Então, não é só sobre o outro, eu também posso trabalhar isso. Então, uma das atitudes para melhorar as relações interpessoais, que a gente falava da atenção plena, do mindfulness, é ter uma postura, uma atitude amistosa. Então, claro, sem assim aquela ideia religiosa da meditação e muito mais filosófica mesmo, de como tu enxergar as coisas e como tu enxergar o mundo e as pessoas. Então, a postura que tu vai dar, não julga aquele comportamento que a pessoa está tendo, que aí a irritação vai diminuir. Fica no presente, foca no porquê ela está, né? O que está acontecendo com ela, seja empático, qual a necessidade, o que ela está buscando com aquilo, até a autocompaixão, que é uma outra questão importante, do porquê que a pessoa está precisando ter aquele comportamento que te irrita, e não no julgamento, muito mais intencional, de avaliar o outro e não o que causa em mim. E isso, o Rosenberg, na comunicação não violenta, traz justamente isso. E eu adoro, porque eu posso repetir bastante isso em todos os programas, que é para ver se eu fixo e exercito, Lu. E ele diz justamente, se a gente seguir os 3 componentes da comunicação não violenta, que são esses: observar o fato sem criticar, sem julgar, sem ficar pensando sobre o que eu penso, o que eu acho daquilo. Se a gente só observar o fato, se a gente se concentrar em ver quais são os sentimentos envolvidos, né? O que a pessoa está sentindo diante daquele fato, que necessidades aquela pessoa não está tendo atendidas no momento para estar se sentindo daquela forma. Exato. E como eu posso aliviar a nossa, enriquecer a vida, ele fala, mas como é que eu posso melhorar essa relação? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? Então, é observar, focar no sentimento da pessoa, o que a pessoa está sentindo, o que ela não teve atendido na vida e por isso que ela está se sentindo daquele jeito, e como eu posso melhorar, como é que eu posso enriquecer o nosso relacionamento, porque daí a gente deixa o foco aonde ele tem que estar. Tira o julgamento, né? E vai vir, como essa pessoa é chata, ou como está me irritando. Não julga, isso é o julgamento.
né? Presta atenção e foca naquilo que está acontecendo. Por que a pessoa está infeliz? Por que a pessoa está tão irritada? Que necessidades no momento ela não estão sendo atendidas na vida dela para ela estar se sentindo desse jeito? Porque daí tu tira o foco. Quer dizer, o problema não sou eu. E se a gente entender em qualquer discussão que o problema não sou eu, a gente se desarma. A gente se desarma. E não é não ter, né, não dar importância ou ignorar, né? É se conectar com aquilo para entender e não para julgar, né? Eu estou prestando atenção nesse sentimento, nesse desconforto intencionalmente. E uma coisa também que ajuda muito e que é libertador é a gente pensar que a gente não precisa emitir opinião para tudo. Não precisa ter a solução para a vida do outro, gente. A pessoa mesmo tem potencial para resolver os seus conflitos e os seus desafios. A pessoa é a melhor solucionadora para os seus problemas. Exatamente. E até aceitar, muitas vezes, que existem coisas que não são passíveis de mudança. Né? Então a gente às vezes tem um apego e né, uma dificuldade de dizer, eu não queria estar passando por isso, eu não queria estar irritada ou ter brigado com o meu marido, com o meu filho, com alguém, mas às vezes os conflitos, eles acontecem porque as pessoas têm características diferentes. E a gente tem que aceitar aquilo, não é se conformar, mas fazer o que está ao meu alcance, o que é possível, né? Aceitar sem julgamento é isso, mas a gente fica se apega em tentar mudar aquilo, e tem coisa que não é possível mudar, né? Então, tem coisas que aconteceram, que passaram, que a gente não vai mudar e que são características que a pessoa não vai mudar, e a gente se apega muito nisso, né? Perguntamos também, Lu, é mais feliz quem? Vamos ver quem é mais feliz aí. O que o pessoal está achando de quem hoje é mais feliz nessas relações? Quem não critica nem julga os outros, 27%. É mais feliz quem se conecta com a dor do outro, 5%. É mais feliz quem pratica a empatia e a gentileza, 69%. E realmente, né, porque se conectar simplesmente com a dor do outro, às vezes pode ser que a pessoa não consiga, né, dar conta. E a empatia envolve essa conexão, né, mas junto com essa atitude que a gente falou, né, de entender o que o outro precisa. E aí, claro, a gentileza é poder oferecer isso, né, se conectar com o outro, entender o que ele precisa com o compromisso de buscar gentilmente oferecer, né, aquilo para o outro. Então, com certeza, a pessoa que consegue ter isso, praticar isso, ela vai ter muito mais felicidade. E porque o que acontece? O componente para a felicidade é o bem-estar geral, enfim, a sensação de bem-estar. E a sensação de bem-estar envolve a saúde física, envolve diminuir o estresse, então os conflitos interpessoais, as dificuldades nos relacionamentos aumentam muito o nosso nível de estresse, então o problema de relacionamento no trabalho, com chefias, piora muito, né, o nosso estado emocional, e isso tudo dificulta, né, o nosso bem-estar, a nossa percepção de felicidade. Então, se eu tenho uma facilidade em trabalhar isso, desenvolver empatia, gentileza, a minha percepção de felicidade aumenta. Primeiro porque melhora, né, a minha interação com as pessoas, eu aumento o meu repertório social, porque uma pessoa empática e gentil, o que vai acontecer? Tu vai ser uma pessoa querida, que também todo mundo quer a tua presença, então quer, né, ser feliz, ame e seja amado, né? É a regra que a gente sabe. Se eu gosto das pessoas, as pessoas gostam de mim, a pessoa vai se sentir, a percepção de felicidade aumenta. Se eu tenho mais relações sociais, se eu tenho pessoas que eu sou mais cuidada, eu tenho mais atenção, né? Então tudo vai ficando melhor, né? É verdade. Parece simples, né? Mas a gente só precisa praticar, só praticar no dia a dia, tá, gente? Dia a dia com todo mundo. É só começar tentando, né? A gente vai conseguir. É mais difícil ser empático e gentil com quem, gente? Com os familiares, 51%. Com o companheiro ou a companheira, 21%. É mais difícil ser empático e gentil com o chefe, claro, 28%. O pessoal, a maioria dizendo que é mais difícil ser empático e gentil com os familiares. Aí às vezes entra um pouco da questão de quanto mais intimidade às vezes a gente tem, talvez a gente se permite,
né? A gente vai dizendo as coisas, não fica filtrando cuidado. Muita coisa, vai dizendo, isso que eu penso, é da família, vai ter que ouvir, né? É assim mesmo que eu acho, eu sou assim, vou morrer assim, né? E aí muitas vezes assim, aquela coisa de já dizer aquilo julgando, né? E muitas vezes é um pensamento que a gente tem sobre aquela pessoa. Então, não, eu penso isso sobre ela, eu tenho esse julgamento. E será que isso é algo que ela precisa ouvir ou que é realmente ou é um julgamento meu? Né? E geralmente com quem a gente tem mais intimidade, a gente se sente mais à vontade para não filtrar. Né? E aí, então é um exercício também. Experimentar, conversar também, né, com alguém próximo da família ou das relações próximas, cuidando isso. Isso que passou pela minha cabeça eu estou tendo um pensamento, um julgamento sobre isso, ou é o que realmente a pessoa está me dizendo ou está demonstrando? Né? E muitas vezes a gente vai ver que a gente está agindo e está tendo uma série de emoções desagradáveis por um julgamento, um pensamento nosso, e não uma coisa que é tão automático o pensamento, é tão automático. É bem esse nome, pensamento automático. Né? A gente não se dá conta, a gente fez um exercício no programa com o Diógenes, com algumas frases, e aí uma delas era, a gente trazia 3 frases, e uma delas dizia assim, o Joãozinho não faz gols há 10 jogos. Essa era uma frase. A outra dizia, Joãozinho é um péssimo jogador. E a outra, Joãozinho joga tão mal quanto o pai. Por que a gente não se concentra na observação do fato? O Joãozinho não marca gols há 10. A gente já vai julgando. É culpa do pai, que é um perna de pau. É porque ele é péssimo. A gente avalia, julga, critica no automático. A gente não centra na observação do fato. A gente não centra pensando, mas por que será que ele está se sentindo assim? O que tem a ver? Porque é com ele, não é com a gente. A gente sempre leva para o lado pessoal. Tem alguma coisa comigo, não, né? Mas não, é com ele. E a gente tem essa dificuldade. Por que a escuta, simplesmente escutar ativamente outro? Por que isso é tão difícil, Lu? E a gente não precisa já tentar resolver aquilo também. E por que a gente tenta automaticamente dar a solução? Dar a solução, né? É uma tentativa, assim, de fugir daquela situação desagradável, daquele desconforto que causa, né? Algo que eu não concordo numa discussão, então, claro, tem pessoas que são mais rígidas, né? Que não conseguem flexibilizar a opinião, tem mais dificuldade também nas relações em ter relações positivas, mas a gente já tenta fugir daquele desconforto. Então, aquela ideia de desapegar é tanto eu conseguir me desapegar daquele sentimento, né? Eu não queria estar sentindo isso. E eu penso assim, não, eu estou sentindo isso. As emoções vêm e vão. Então, eu não preciso querer que aquilo passe, que aquele desconforto passe, eu já tenho que resolver aquilo. E, ao mesmo tempo, quando tem uma situação ou algo bom, não querer que aquilo não termine. Né? Não quero que isso nunca acabe, não quero. Então também quando é bom, né? Quando é bom, a gente não quer que termine nunca. Então assim a gente já tenta, né, buscar uma solução, parece que vem aquele viés. Eu sabia, eu tinha que fazer, né? Eu sabia o que tinha que ser feito, né? A gente tem as armadilhas, né, que a nossa mente nos colocam também. E por isso que é importante estar consciente no presente, porque aí é menor a chance de eu ir para esses automatismos. Onde a gentileza está mais em extinção? Perguntamos na enquete. No trânsito, claro, 67%. Dentro da minha casa, 16%. No trabalho, 17%. Por que a gente se revela? Será que a gente se revela no trânsito, Lu? Por que a gente é tão... Não tem paciência alguma no trânsito? E, na verdade, no trânsito, se a gente for pensar, a gente tem uma relação bem superficial com as outras pessoas. Sim, né? Tu não te conecta com os outros, tu tá ali querendo chegar, querendo fazer teu caminho. Mas a gente já parou para pensar que os outros também têm essa intenção, né? Então a pessoa também quer chegar com tranquilidade, quer chegar a tempo, ela também está fazendo aquilo. Então, da mesma forma, tentar se conectar, né? Eu estou fazendo um trajeto, um caminho, eu quero passar rápido, mas aquela pessoa também
né, tem intenções, né, e não julgar, tá demorando, não tá nem aí, tá aqui só querendo me atrapalhar, né, sempre encontra um mala no meio do caminho. Então, com certeza, o trânsito é um exercício perfeito, né, para isso, para a gente exercitar essa intenção de ser amistoso com o outro, da gentileza com o outro, que é o que a gente quer conosco também. Eu sempre fico muito feliz quando a gente vai sair aqui na faixa 9 de Camobi e ali, olha, às vezes dependendo do horário você espera, e às vezes espera, não são só apenas 5 minutos. Eu fico tão feliz quando alguém para e dá o pisca-alerta e deixa passar. Gente, eu acho bárbaro. E por que não fazer isso intencionalmente para as outras pessoas? Porque elas também têm esse desejo, que alguém pare, né, e facilite a minha passagem. Então a ideia, né, de desenvolver relações positivas traz muito isso, da intencionalidade de ter uma atitude amistosa, tolerante, paciente, né, como a gente trouxe. Até porque o que vai mais beneficiar é a gente mesmo, né? A gente fica falando, mas eu faço voluntariado para ajudar. Não, para ajudar os outros, sim, também para ajudar. Mas o maior beneficiado, a gente sempre diz que é quem doa. Então, o interesse sou eu. O interesse sou eu. Então, se eu pratico a gentileza, o maior beneficiado sou eu mesmo, porque vai voltar. Exato, exatamente. Julgar, condenar e criticar é quase automático nas relações, 36%. Tento não fazer, mas é difícil, 49%. Se você não faz, deve ser um ET, 15%. Então, realmente, esse resultado, né, Lu, mostra o quanto a gente está... quanto isso é automático. E é um exercício, né? É difícil, sim. É uma coisa que, se a gente deixa no automático, a nossa tendência é emitir opinião, é julgar, mas... Aí a gente tem que voltar à filosofia, né? E a terapia cognitiva tem toda aquela base no estoicismo e eles todos, né? Os filósofos do estoicismo, eles trazem muito isso, assim, da gente não precisar emitir opinião, da gente não precisar estar pronto, né? Para fazer julgamentos e ter uma mente de principiante, de estar ali como se fosse a primeira vez que eu estou ouvindo aquilo, com intenção de querer, de me interessar pelo outro, por aquilo que eu estou vivendo, curtir aquele momento de verdade, né? Realmente. Estar centrado nele. E ver como a gente, no automático, já sai resolvendo e pensando quando a pessoa está falando, mas vou dar tal solução. Vou dar tal solução. E é assim, e na verdade, às vezes até, quando a gente trabalha isso, os pacientes chega a ser um alívio quando tu consegue não precisar tá fazendo isso. E outra, né, ainda hoje a gente muitas vezes precisa fazer o mais rápido possível, porque a gente tem que postar, tem que marcar, tem que comentar, tem que bater uma foto, né, então o mais rápido possível para mostrar quem eu quero ser, como eu quero que me vejam. E aí, por que isso e não estar, né, ao invés de ter que mostrar algo, eu quero ser mais bonito, mais inteligente, mais interessante, mas se esforçar para ser algo e não ser eu mesmo, né? Estar ali no presente. Vamos chamar a última enquete antes da gente ir para o intervalo sobre a compaixão. Eu deveria ter mais com os outros, 12%. Eu deveria ter mais comigo mesmo, 27%. Eu tenho nos dois casos, na dose certa, 20%. E eu preciso equilibrar compaixão com os outros e compaixão comigo, 41%, a maioria. Lu, o que é a compaixão? Qual é a diferença da compaixão aí com a autoestima, por exemplo? A compaixão é no sentido assim, de saber, de conseguir sentir assim, que é legítimo eu estar sofrendo, que é legítimo eu sentir alguma coisa. É bem de compaixão mesmo, né? No sentido assim, mais de se solidarizar com o sofrimento do outro e tentar, e um compromisso de aliviar, né? Então, alguém que está sofrendo, que está passando por uma perda, por um luto, ou eu mesmo, né, está passando por um momento. Então, é legítimo aquele sofrimento, eu posso estar sofrendo aquilo e eu vou me ajudar ou ajudar o outro a aliviar, né? Então, não é de se vitimizar, de passar a mão na cabeça e eu mereço mesmo, a minha vida é isso. Não, mas é de entender que, bom, é legítimo, por exemplo, um fim de um relacionamento, a perda de alguém, eu estar sofrendo.
Então, entender que aquele sentimento, sim, é um sentimento legítimo e que a pessoa pode, tem uma dor ali e que pode se buscar um alívio, né, para aquilo. Então, ela gosta de sofrer ou quer sofrer, não, a pessoa está sofrendo, né? Isso é o nosso processo de evolução, né? Vamos chamar o intervalo, então? Vamos ter que chamar o intervalo. Ai, que dor ter que chamar o intervalo, mas não vai ter jeito. Voltamos já, prometemos. Estamos apresentando Faz Sentido. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje, o tema são as relações interpessoais com a psicóloga Luciane Piccolotto. Perguntamos, Lu, para as pessoas que nos acompanham no Instagram, nossa enquete de toda semana, como é que você avalia o seu dia, a sua semana? Se você tem essa prática de avaliar como foi o seu dia, como foi a semana e como isso pode melhorar as nossas relações. Sim, 27% falaram que avaliam como é que foi o dia, como é que foi a semana. Não, 24% e às vezes 50%. Realmente todo dia ainda é uma disciplina complicada, né, Lu? No que isso ajuda a melhorar as nossas relações? Essa avaliação, essa autoavaliação que nós fazemos. É importante, né, essa autoavaliação e, na verdade, inserir isso no nosso dia a dia, né, intencionalmente, quando a gente está fazendo as nossas atividades, né, e tudo, a gente avaliar se a gente está naquilo, se eu fiz aquilo, nem me dei conta, ou nem percebi tudo que eu fiz essa semana. Provavelmente a gente não estava com uma consciência plena, a gente não estava focado então, em quando a muitas gente coisas. esquece, às vezes, de alguma coisa do dia, não é? Eu brinco, acho que eu devo estar com Alzheimer precoce, porque eu não me lembro mais disso. E para ver como faz sentido, é porque a gente não está no presente, a gente está com a cabeça em zilhões de coisas. Exato. E aí o bastante, será que eu fiz, será que eu não fiz? Eu já não sei mais se eu fiz ou se eu não fiz. Exatamente, e aí uma outra epidemia de TDAH, né, de perda de memória. Então, e na verdade, na maioria das vezes, é esse excesso de informações em paralelo, então uma atenção distribuída, né? E aí eu vou ter uma atenção parcial em várias coisas. E aí provavelmente eu não vou memorizar, não vou lembrar daquilo, porque para mim lembrar eu preciso ter prestado atenção. A porta de entrada para memorização é isso. Então a gente tem tido muita queixa de perda de memória
e desses lapsos, assim, e que muitas vezes está relacionado com isso, com a E eu ainda dificuldade de se brinco, olha, eu focar. ainda brinco para não achar grave. Eu digo, não, isso aí é economia do backup. Eu estou economizando backup, só processo aquilo que eu vou precisar mais adiante e o resto eu deleto. Não, né, gente? Não é. Não Então, é a isso. gente ter esse exercício diário, assim, então tu tá brincando com o teu filho, né? Curtir aquele momento literalmente, assim, estar naquele momento, né? Pequenos momentos, pode ser cozinhando, pode ser dirigindo, pode ser, mas estar ali, né? Na verdade, a prática, assim, do mindfulness que a gente traz, assim, como tem estudos, né, com evidências mostrando como isso melhora as nossas ondas cerebrais, como faz bem para o nosso cérebro a gente se conectar com o presente, né? Então, realmente, melhora a nossa atenção, melhora o nosso processamento cognitivo. E aí e a gente acha até bonito, né? E diz às vezes as pessoas, eu me lembro que eu disse pro meu filho uma vez, não, pode ir falando, porque a mãe tá respondendo aqui a mensagem lá, do que tem que resolver isso urgente, e eu tô te ouvindo, eu consigo fazer as duas coisas, como se isso fosse bom. Como se isso fosse uma habilidade comportamental. Olha que beleza, eu consigo fazer. Não, gente, a gente não está presente no que... E aí eu me dei conta, Lu, de uma vez que meu filho me deixou falando sozinha. Ele disse, mas tu não tá com foco em mim, não adianta eu ficar aí. Então, quando tu conseguir um tempo para estar presente só comigo, prestando atenção no que eu estou falando, a gente volta a conversar. Né? Meu filho adolescente? Adolescente. Eu tenho um que eu achei ótimo, olha só. Ele me olha faz, só. e sabe que a criança, o adolescente, eles têm muito isso, porque ele precisa falar, tu precisa escutar, e às vezes eles querem ter discussões profundas. Sim, né? sim. Nessa faixa etária, e querem que é o tu mesmo. entenda o que ele está falando em detalhes. Em detalhes. Com E aí a gente tempo. não tem paciência, né? Tá já querendo fazer outra coisa. Meu filho faz isso também, e várias vezes ele já me disse, mãe, escuta, eu tô falando. E eles querem ter uma discussão profunda, então eles têm que falar detalhes, tu tem que prestar Que ótima atenção. oportunidade que a gente tem, né, Lu? Que ótima De oportunidade. exercitar isso dentro da nossa casa, por isso com nossos familiares, com as pessoas que a gente... E ainda, né, e com crianças menores, para a gente conseguir validar, né, que a gente fala tanto da importância também do ambiente, da validação emocional, a gente precisa também escutar, né, a criança ou adolescente, para daí entender, ter empatia e dizer, não, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te escutar, ou ajudar ele a entender o que ele está sentindo, porque está numa fase do desenvolvimento, né, que precisa desse suporte. E Lu, então vamos trazer agora pro nosso dia a dia, né? A gente trouxe um exemplo aqui em comum, mas no nosso dia a dia, como é que a gente melhora, como é que a gente torna as nossas relações mais positivas? Como é que a gente evolui nos nossos relacionamentos interpessoais? Sabe que isso de trazer exemplos pessoais, né? Às vezes os meus alunos até perguntam, e eu uso e dou exemplos, e às vezes faço teste, e eles dizem, tu faz com o teu filho? Claro, se eu acredito, eu faço comigo, né? Que nem aquele que toma o remédio para ver se funciona. Mas, eu acredito na terapia cognitiva, tudo isso eu não vou fazer, né? E eu tento, literalmente, usar tudo que eu ensino e que eu trabalho e que eu faço com os meus pacientes. E às vezes a gente diz, tá, mas num imprevisto, numa questão urgente que vem, num embate e tal, às vezes não dá. Mas tem muitos que são conversas, que são diálogos que são programados. Você pode pensar, eu tenho tal conversa para falar com a pessoa, vou ter que dizer isso. É difícil, não sei como é que a pessoa vai receber e tal. Você tem como treinar. Tem. Não é todo o tempo, mas você tem como começar a treinar se você não faz. E daqui a pouco, assim como você automatizou o julgamento, a crítica, a avaliação, a condenação, daqui a pouco você automatiza apenas a observação do fato sem atribuir nenhum pensamento seu e consegue um resultado diferente. E isso é bem importante, porque a gente pensa que é algo assim que vem, né, do além. Não, é um aprendizado. É um treino. A gente aprendeu automaticamente fazer assim. Aprendi sempre ir pelo caminho tal. Aí se alguém me diz, não, vai por aqui que é melhor e tal. Se eu prestar atenção consciente, eu vou aprender esse novo caminho. Se eu me distrair, quando eu vejo, eu estou indo pelo caminho antigo. O nosso cérebro funciona assim. Então, se eu estou consciente, né, eu vou aprender e vou substituir aquele aprendizado. A boa notícia é essa, que a gente aprende, a gente tem essa
capacidade, né? Não é uma coisa inata que é dada, mas a gente aprende praticando. Então, não precisa ser perfeito, não é sempre, né? Mas a psicóloga sempre consegue, não, né? A gente e não, que bom, para nós é um alento, fosse, né, gente? Né? Para nós é um alento, para nós aqui ajuda muito isso aí, Lu, saber que vocês também às vezes estão a nesse gente processo. brinca, né? A minha colega também diz assim, mas aonde que ela transgride, né? Em alguma coisa a gente tem que transgredir, né? Então, que é saudável. E né? No dia a dia, Lu, como ter mais paciência, então, assim, mais tolerância? É uma atitude, né, de consciência plena, de atenção plena, uma atitude mindfulness que veio sim lá do budismo, né, da meditação, mas que foi aplicada sem essa questão, né, religiosa, enfim, a várias áreas, né, e inclusive a psicologia. Começou lá com uso dentro de hospitais, com pacientes doentes, enfim. Mas a ideia é ter uma atitude, né? Assim, então, a paciência, né? Que a gente já falou ali na enquete, apareceu. O momento das coisas, curtir o momento, né? É essencial nas relações. Né? A gente está ali, aproveitar e apreciar o momento. Eu sempre brinco quando a gente vai fazer uma degustação de vinhos, quando a gente... É mindfulness, né? Tu tem que estar ali, tu tem que... Na refeição, bom exercício, aprendi aqui com uma nutricionista. Exatamente. Sentir o sabor dos alimentos, ver o seu, né, todo o seu metabolismo trabalhando, sentir quando você está saciado. Exato, todos os sentidos. A gente não faz, a gente não sente, você vai sentir. E eu comecei a fazer esse exercício, não consigo todos os dias, obviamente, mas a gente faz, a gente se sente mesmo, muito. Sente o momento, agora deu. E na verdade tem todo um trabalho que a gente chama Mindful Eating, né, que se trabalha com os transtornos alimentares e para melhorar o comportamento alimentar, que veio também dessa mesma ideia do mindfulness, né, e com estudos, né. Então, de comer consciente é isso, é começar a trabalhar essa ideia. Tem um livro que chama, né, a tradução, que é a alegria do meio cookie, né, do meio, que o prazer ele está nas primeiras mordidas. A gente não precisa comer para sentir, só que a gente precisa estar consciente desde as primeiras mordidas. Degustando realmente. Então, a paciência nas relações interpessoais também, de curtir o momento. E não aquilo, né, quando agora eu vou relaxar, vou curtir, vou para uma festa. E aí eu vou para a festa e eu só vejo a festa e tudo através da lente do meu celular. Porque sim, registrando tudo. Eu tenho que... Ok, registra, compartilha, não tem problema, eu adoro redes sociais, eu gosto, acho que a tecnologia não vai sumir, nem deve, porque ela veio para agregar e para aproximar. Só que quanto mais conectada eu fico, mais eu me isolo, né? E aí eu vejo a festa, eu vejo tudo só pela lente, né? Então também tem isso. Lu, vamos, acho que a gente vai, já estamos só 5 minutinhos, a gente quer fazer um exercício com você aí de meditação. Até perguntamos para as pessoas se praticam meditação e 77% disseram que não. E agora nós vamos ter uma oportunidade para você que não pratica fazer a meditação. Vamos lá, Lu, que eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante aí o pessoal. A ideia, né, é a gente fazer, já que a gente está falando em relações interpessoais, é um exercício bem pequeno, assim, que a gente chama de meditação da amizade. Tu quer fazer? Eu quero, vamos lá. Então tá. Se acomoda bem na poltrona, descruza as pernas, solta os braços. Se quiser e confiar, pode fechar os olhos. Eu fechei, tô confiando. Quem quiser fazer em casa, cuida aí. Tá ok. E agora, então, preste atenção só na tua respiração. Não é para alterar a respiração, não é para tentar respirar diferente, é prestar atenção em como ela está acontecendo, nas sensações da respiração, no ar entrando, saindo pelas narinas, no abdômen, no movimento e no do corpo em relação à respiração. O objetivo não é julgar, é a intenção de prestar atenção. Então, o ar saindo, o ar entrando, o abdômen se estendendo e contraindo. E não julgue os seus pensamentos, apenas observe, apenas perceba eles. Não tente avaliar, fazer julgamentos. E agora, pensa e traz para ti uma sensação de amizade e gentileza consigo mesmo.
E a gente vai, então, repetir algumas frases que fazem parte dessa meditação. Com essa sensação de amizade e gentileza consigo mesma, você vai repetir: que eu me sinta segura e livre do sofrimento. Que eu me sinta segura e livre do sofrimento. Que eu me sinta feliz e saudável o quanto possível. Que eu me sinta feliz e saudável o tanto quanto possível. E que eu viva com tranquilidade. Que eu viva com tranquilidade. Agora, sem pressa, perceba as reações corporais, os pensamentos, sem julgar. Preste atenção neles, mas não faça julgamentos. E traga para sua mente, não precisa falar e nem fazer em voz alta, um ente querido, uma pessoa que você ama muito, e repita o mesmo refrão. Eu vou repetir aqui só para ficar registrado para quem estiver acompanhando, que essa pessoa se sinta segura e livre do sofrimento, que ela se sinta feliz e saudável o quanto possível e que ela viva com tranquilidade. Da mesma forma, só pense nessa pessoa intencionalmente, sem julgamento. E um próximo passo é trazer alguém para sua mente que você não tenha um relacionamento muito próximo, muito íntimo. Alguém que você conheça, que você cruze diariamente, um vizinho, alguém do trabalho, que você veja, conheça, mas que não tenha intimidade. E pense que essa pessoa também tem a mesma intenção de ser feliz. E repete, então, o mesmo refrão. Que ela se sinta segura e livre do sofrimento, que ela se sinta feliz e saudável o quanto possível e que ela viva com tranquilidade. E a última etapa, então, a proposta é trazer intencionalmente para sua mente alguém que você tem uma relação difícil. E aqui, mais importante, não fazer julgamentos e não se preocupar e nem se culpar com as emoções que vão vir junto quando você pensar nessa pessoa e intencionalmente desejar o mesmo. Que essa pessoa se sinta segura e livre do sofrimento, que ela se sinta feliz e saudável o quanto possível e que ela viva com tranquilidade. Se for muito difícil, pela questão emocional, pelas emoções que despertam, essa pessoa com qual você tem um relacionamento difícil, traz o pensamento e o foco para a respiração, presta atenção na respiração e volta para o presente. E por fim, desejo mesmo a todos os seres, assim, a todas as pessoas, a todos os seres, quem tem pet, quem tem, que todos os seres tenham, então, deseje intencionalmente, se sintam seguras, livres do sofrimento, se sintam felizes e saudáveis o quanto possível e que vivam com tranquilidade. Certo, então? Ai, que libertador isso! Principalmente no exercício de com quem a gente tem dificuldade. Que libertador! A gente sente uma leveza, conseguir desejar para o outro, independente de quem é o outro. Exato. Essa é a ideia da intenção sem o julgamento. Mas eu não gosto, essa pessoa me fez mal, essa pessoa me trouxe... E aí, como o bem vem pra gente. O bem vem pra gente. A ideia é que tu te sinta aliviada livre, por intencionalmente desejar aquilo. Quando a gente consegue ter momentos e praticar no nosso dia a dia, e eu trouxe essa da amizade, que é um exemplo, porque a gente está falando de relações interpessoais, mas existem formas de meditar no nosso dia a dia e de exercitar essa atenção plena do estar, e não se preocupar tanto com o ser, e sim estar ali naquele momento para várias coisas na nossa vida. E é libertador. Vamos ter que encerrar depois dessa meditação. Eu confesso Conseguiu? Que tá até difícil. Eu tô tão zen. Realmente o sentimento que vem é muito bom.
Agradecendo a sua companhia, agradecendo novamente a Lu, que está aqui com a gente, sempre muito relevante, sempre nos ajudando aí a melhorarmos cada vez mais a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Faz sentido, Lu, que tu estejas cada vez mais aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite e por estar aqui comigo e a todos que acompanharam. Espero que tenha deixado alguma mensagem positiva. Deixou a vontade da gente te ouvir, te ver mais aqui com a gente. Obrigada pela sua companhia. Voltamos no próximo domingo. Tchau, tchau. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.